Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada. Todos vocês têm acesso a essa prova daqui? Prova A, primeiro exercício escolar, CE 2020.1. Eu Tivemos. acredito que sim, porque minha professora mesmo colocou no Classroom pra gente. E deu o gabarito já. Certo. Então, eu vou pegar essa questão aqui pelo celular, para não ficar precisar virando tela, eu vou focar aqui no Dev. Beleza? Para a gente resolver a questão e tal. Tem algumas mais teóricas, tem outras mais práticas. Beleza? Tranquilo. Vou pegar aqui pelo celular. Primeira questão que ele dá aqui, né, que é a questão 5, vai falar, avalie as três alternativas, as três afirmações. Vou colocar aqui tudo como um comentário, e for para ser código a gente vai falar depois. 2020.1, colocar. Beleza. Ele diz para avaliar as afirmativas, né? E estou dizendo aqui. A primeira, toda variável possui um total de 3 informações que a definem completamente: rotulação, o nome, atribuição, o conteúdo armazenado, e escopo, que se ela é local ou global. Beleza? Aí, vou falar aqui de variável, né? A parte teórica. Quando a gente vai definir uma variável, a gente vai conhecer alguns aspectos dela. A gente vai fazer atribuir a rotulação, né? Que é justamente o nome que ela vai possuir. O nome. Essa questão não está certo. Vamos atribuir um determinado valor. Se a gente vai atribuir se a gente for dar uma idade para alguém, vai dar 16, por exemplo, ou 18, 50, qualquer que seja. Se for dar uma nota, 7,3, 5,4, um valor que esteja, que vocês já acompanharam, né? De ser float, a diferença entre um número inteiro e um número float. Se for um char, um caractere, que pode ser a hashtag, pode ser um S minúsculo, um M maiúsculo, qualquer que seja. E pode ser até do tipo void, né? Que no caso isso que a gente utiliza muito mais como uma função, porque o void não retorna o vazio, né? Então, vai ter atribuição ao conteúdo armazenado na variável. Vamos ter o escopo. O escopo, o que é o escopo? Quando a gente vai criar, né, um programa, vocês já devem não, né? Vocês já viram a parte de função e tem essa questão das variáveis. Se eu crio uma função aqui, uma função int f, x, eu vou dizer que x recebe x vezes x. Vou dar um exemplo melhor. Vou criar aqui int quadrado. Eu vou dizer que quadrado recebe x vezes x. E vou dizer que vai retornar o quadrado. Beleza? E aqui eu fecho. Essa variável quadrado, ela é uma variável local. Por quê? Porque ela só existe, essa variável daqui, quadrado, só existe na função.
Se eu escrever um programa aqui completamente diferente, int main, vou colocar em char, resposta, f, digite a primeira letra do seu nome. Se eu fizer um programa que eu não utilize essa variável, ela não vai importar. Mas essa variável daqui, resposta, que está dentro da função principal, vai ocorrer. Ela vai acontecer quando você estiver fazendo o programa. Deu para entender mais ou menos? A variável que vai ser o local ou global. Vou botar um... Tu podia explicar essa parte de novo de global e local, mas não precisa demonstrar não, só explicar mesmo, Luiz, por favor. Beleza. As variáveis, elas sempre vão estar dentro de uma função que a gente vai declarar e que a gente vai trabalhar sobre nela. Quando a gente fala sobre a variável global, ela vai existir em todo o programa. Nesse exemplo que eu criei, que foi um intf que vai calcular o quadrado de um número, aquela variável quad, que é o quadrado, ela só vai existir na função. Na função, ela não vai existir no programa. Lá na função principal, ela não vai estar existindo. Beleza? Beleza. Deu para pegar mais ou menos assim. Sendo que também tem uma outra característica que vai definir as variáveis. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai pedir o scan, né? Quando a gente vai dar o scanf uma variável, dá um %i, 1%d, né? E a gente utiliza esse e comercial daqui. E comercial da variável. Alguém sabe por que eu utilizo esse e comercial? Vocês vão entender melhor quando forem, assim, do professor explicar quando vocês estiverem vendo ponteiros. Mas esse e comercial daqui significa que ele vai armazenar no endereço de memória da variável. Quando uma variável é criada, ela fica com um espaço reservado para ela na memória, que é a memória que a gente chama de memória RAM. Quem entende aí um pouco de computador, mexe com isso, sabe do que eu estou falando. Que é a memória que você utiliza assim mais rápida, quando você vai acessar um programa. E quando você está trabalhando, está fazendo essa compilação, está montando seu programa, toda variável que você cria, ela vai ter um endereço de memória também, que vai estar criado lá. Endereço de memória. Beleza? Olha, o endereço na memória. Beleza? Que a gente pode trabalhar melhor com esse endereço quando a gente vai ver ponteiros, que vocês ainda vão ver um pouquinho na frente. Beleza? Algum professor de vocês chegou a comentar dessa parte de endereço de memória? Alô? Estão por aí? Eu caí? Não, Luiz. Não que eu me lembre. O professor tinha comentado. Não me recordo. Beleza. Aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Na outra questão. Na outra afirmativa. Beleza? Então deu para entender essa primeira. Uma afirmativa. 3 exemplos de declaração de variável. Int, underline, número.
char gênero e float peso. Então, né, pelo que eu estou vendo aqui, vocês já sabem fazer a declaração de variável, o que é que a gente precisa, né? Vai declarar uma variável. A gente dá aqui o tipo da variável, é uma palavra reservada, né? Seja ela int, seja ela float, char, void, qualquer que seja. E a gente dá um nome para ela, né? Que é a rotulação. Vai dar o nome da variável. Porém, ele dá um exemplo aqui, ó. Esses são os casos que ele dá. Int underline número da char gênero e da float peso. A gente vai olhar, eu vou criar um programa aqui só para ilustrar para vocês. Acho que não preciso nem tá fazendo isso tudo. Int main. Vou botar aqui, ó, int. Você já vê que fica em negrito, né? Foi a configuração que eu coloquei para ficar a palavra reservada. Agora, se eu boto qualquer outra coisa, ele já muda. Então, não fica mais o nome da variável para a gente declarar. Entende? Qualquer outra coisa que eu coloque aqui, só não o arroba, o hashtag. Mas, enfim, se eu colocar algum outro caractere, apertei aqui, algum outro detalhe que venha, não vai estar sendo declarado da maneira correta. Beleza? A gente precisa dar o espaço e cria a variável inteira. Beleza? No caso, a gente pode botar letra maiúscula, né, Luiz? Que eu sempre Pode. deu errado. Beleza. Só não pode dar o espaço aqui. Se eu passar com alguma coisa, eu faço. Eu tô ligado. Sempre uso um underline já para não usar tanto espaço. Isso. Deixa eu só botar aqui que essa daqui foi falsa, né? Falsa. E essa daqui foi verdadeira. Essa foi verdadeira não, né? Não, essa daqui foi falsa, porque a primeira é falsa. Terceira. Sobre duas variáveis com o mesmo rótulo, o mesmo nome, declaradas, cada uma dentro de uma função, tem o mesmo endereço de memória. Essa daí já é um pouquinho complicada. Que é a parte de variáveis em função. Essa parte meu professor acho que chegou a explicar, que ele disse, se eu tiver variáveis iguais, mas em funções diferentes, ao mesmo tempo elas são diferentes, porque são de mundos diferentes. Ele explicou mais ou menos assim. Aí poderia declarar a mesma variável, só que em função diferente e com valores diferentes. Ele explicou mais ou menos assim. Isso. Ó. Vou criar aqui dois exemplos de programa. Vou dizer aqui int A, int B. Aí eu vou dizer que vai ter aqui um int só. E soma recebe A mais B. E vai retornar soma. Eu vou colocar aqui float. Float. Se eu fizer essa mesma função como inteira, float A, aliás, int A, int B, int soma recebe A mais B, return, soma.
Beleza? Não vai ter. O endereço de memória dessas variáveis aqui são diferentes. Que essa variável vai ser uma para essa função e essa variável daqui vai ser outra. Eu vou colocar aqui, ó. Possui seu próprio endereço de memória. Possui um endereço de memória diferente. Beleza? Porque são funções diferentes, são variáveis locais que existem nessa função. Se eu fosse criar uma outra variável aqui em soma, aí seria outra coisa, né? Na verdade, não precisaria, porque já estaria sendo declarado. Mas em funções diferentes, como ele diz aqui, não está correto. Beleza? Então seria falso também. A resposta aqui da quinta seria nenhuma das três. Beleza? Alguma dúvida nessa? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Deixa eu dar o Ctrl+C, Ctrl+V, botar aqui. São 6. E vamos iniciar aqui. Legal. Analise o trecho de código na figura. Os valores armazenados nas variáveis E, F e G são, respectivamente, ele dá um programa da seguinte maneira, ó. Ele bota int A, 2, B recebe 5, C recebe 1, B recebe 2, E recebe 1. Ele coloca float F, recebe 1.5, e declara G, né? Ele diz que E recebe B dividido por A, mais C, mais F. F recebe C dividido por A, mais 2 vezes E. G recebe E, mais F. Beleza? E ele pede os valores de quanto está E, valores de F e valor de G. Beleza? O que acontece? Ele está atribuindo as variáveis aí inteiras e está brincando com elas, está alterando os valores. Beleza? Agora, um detalhezinho, né? Dado que a variável E foi criada inteira, então ela só vai admitir valores inteiros. Beleza? Bom vocês ficarem ligados nisso. Vou dar um espaço aqui, vou botar como se fosse a execução. Execução. O programa vai rodar, né? Vai ficar B sobre A. Vou deixar esses mesmos valores aqui. Aqui vai ficar, o E vai receber 5 dividido por 2, mais 1, mais 1.5. Beleza? Isso aqui eu digo matematicamente falando, para a gente fazer o cálculo. Não é como se fosse o programa, beleza? Se a gente fosse calcular, isso aqui ia ficar 2.5
mais 2,5. Correto? Ou alguém discorda aí? E você já tem essa resposta? Lembrando que o tipo de variável é int, né? Vou colocar aqui que é inteira. Deixa eu ver aqui um programa para ajudar com vocês. .h esses primeiros valores que eu coloquei, eu vou colocar, vai receber B sobre A mais C mais F. Então, printf B do E. Esse valor aí vai ser 5, vai ser quanto? O que você tem que ter em mente aqui é que ele não vai absorver o que está depois da vírgula. Não vai fazer. Ó, se eu fizer aqui um teste 053. Ó, aconteceu justamente isso. Ele pegou o valor 4. Por que ele pegou 4? Porque ele não vai estar somando esse 1,5. No momento que ele vai fazer essa soma, o que é que ele faz? Ele vê, opa, mas eu sou um número inteiro, não vou trabalhar com decimal. E vai ficar 1 mais 1. Tem alguém pedindo para entrar aqui na reunião. Ele sumiu. Aí vai fazer a soma normal e ele vai conferir nesse 2,5 que ele, opa, trabalho com números inteiros. E vai ficar 2 mais 2. Beleza? Que vai ficar igual a 4. É isso. Quando entrar um valor decimal no inteiro, você só considera a parte inteira. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Agora, tem em mente, eu acho que fica mais fácil para vocês. Ele vai dizer que F, né? F vai receber C, se é 1, sobre 2, mais 2 vezes E. O E, agora, não vai ser mais 1. O E não é mais 1. O E passou a ser 4. Depois que a gente atribuiu o valor a ele. Beleza? E como é que vai ficar? O F vai ser igual a 0,5 mais 8. Até aí normal. Só que aí ele vai ver, eita, eu sou uma variável float. Agora muda. Porque o F foi criado como float. Então, como é uma variável float já trabalha com decimal, não vai alterar nada. Tá? 8,5. A gente resolve normalmente. E a mesma coisa vale para o G. Né? Caso vocês estejam confusos com essa parte, né? Você pode relacionar normalmente inteiros dentro de uma variável float. Mas se você for relacionar float dentro de uma variável inteira, você descarta a parte decimal deles. Você transforma um número em inteiro. Tem uma função, eu não lembro agora o nome, mas é porque ela corta, sabe? Ela corta o número. Digamos que tem um pi. O pi é 3,1415, 9, não sei quanto. Ele corta a parte decimal. Ele não arredonda. Ele só tira o decimal e transforma no inteiro. Entende? É tipo isso. Agora, seguindo aqui a questão, vai ficar como? Vai ficar 4 inteiro mais 8,5. Como a variável G é float, o G vai ficar com 12,5. Beleza?
eu vou executar aqui o programa para ver se eu não cometi nenhum gafe. Claro. Aliás, porcento F aqui. Porcento F. E vai ficar FG. Vou executar, ó. E ficou 8. Deixa eu ver. Ah, sim, tem um detalhe. Ó. Essa divisão aqui está ocorrendo entre dois inteiros. Então, ele só vai considerar o valor inteiro. Beleza? Até aqui, ó. Quando você vai fazer essa divisão, o resultado dela não vai ser 2,5. Vai ser 2. Ou seja, o resultado dessa divisão aqui, como é de 1 mais 2, não é de 1 float, não é assim. Beleza? 0. Beleza? Tem esse detalhe. Vou só botar aqui como observação. OBS. 1.0 dividido por 2.0 é diferente de 1 dividido por 2. A gente fala de inteiro e de float, né? Então, fica 4, normal, porque inteiro, 8 fica 8.000, zeros, e aqui fica 12.00. Não é isso? Isso. E a resposta seria que o celular bloqueou aqui. A primeira alternativa. Ele coloca 4, 2.0, 2.0. Beleza? Alguma dúvida? Não. Tranquilo, Luiz. Tranquilo? Beleza. Vamos prosseguir. Só me tira uma dúvida, Luiz. Operação entre dois inteiros, o resultado é inteiro, né? Agora, uma operação entre um float e um inteiro, o resultado é um floating, né? Como? Operação entre um inteiro e um float, o resultado é um float, não é isso? Isso. Vai predominar o float. Tranquilo. Agora sim, se eu tiver mais de dois números inteiros numa operação e um float, o resultado ainda vai continuar sendo um float? Depende. Porque se você pegar esse exemplo daqui, aqui tinha... Cadê aqui? Aqui tinha um número float. O F era o float. Não, peraí. Porque assim, depende de o que você está considerando. Se esse número aqui é float, se a gente considera o 2 vezes 4 como float, mais o 1 com 2 é inteiro, essa operação aqui vai resultar no inteiro. Mas essa daqui não float. O resultado no final vai ficar float. Então depende da ordem de precedente que você está calculando, sabe? Você não sai fazendo vários cálculos, né? Quando você tem uma operação, você prioriza o que está dentro do parênteses, depois potência, depois multiplicação, divisão, soma e subtração. Aí vai seguir essa ordem de prioridade e o que tiver relacionado com float vai determinar um resultado float. Beleza? Tranquilo, Luiz. Entendi. Vou botar aqui questão 7. Deixa eu dar uma olhada aqui. Seja o trecho de código mostrado a seguir, se o valor atribuído na variável A for menos 3, qual será o valor armazenado em A após este trecho ser executado? Beleza.
Essa questão aqui não parece ser tão complicada, né? Vou digitar aqui o código. Que a divisão por 2 é igual a 0. Deixa eu só ver uma coisa. Beleza. Dessa condição aqui, dá um... Ele não diz o tipo da variável. A gente pode concluir que é inteiro, sem problemas. Eu acho que ele teria falado menos 3.0. If se A for maior que 0 e A menor que 10, A mais igual a 2. Else A menos igual a 1. Else aqui. If A maior que 10, A 2, else A igual a 3. Ele quer para um valor que A, o valor atribuído na variável A, por menos 3. E A recebe menos 3. Qual vai ser o valor mostrado após o trecho ser executado? Beleza? Então a gente vai ver, né? Primeiro que só vai executar um desses comandos. Ou vai executar o if, ou vai executar o else. Beleza? Se a gente for fazer para obter o resto da divisão de menos 3 por 2, primeiro que o menos 3 vai ser um valor ímpar. Não vai dar um resto zero. E o resto teria que ser negativo, né? Então, a gente já descarta essas possibilidades aqui. Eu vou até colocar aqui, ficou faltando. E vai no else. O A é maior que 10? Não. Então, pula para o else. Else, A. Para quem não sabe o que significa esses símbolozinhos aqui, ó. Tá aqui. Uma observação. Caso você não saiba, se eu digo que x mais igual 1, para dizer... Vou colocar uns pontinhos aqui. X recebe x mais 1. Eu coloco que x menos recebe 1, qualquer que seja o valor. Estou só botando 1 para ser, por exemplo, mais fácil. X menos 1, mesmo vale a multiplicação. X vezes 2. X recebe x sobre 2. Mesmo vale também para o módulo do resto da divisão. Beleza? Uma operação aqui importante, né? Então, não executa esse comando. Vou botar aqui. Não executa, pois... Vocês não precisariam botar isso na hora da prova não, viu? Porque é só marcar X. Tô só explicando aqui, deixando claro para vocês. Pois o resto da divisão... é menos 3 por 2
é diferente. 0. Aí vai executar esse. E vai concluir que não executa, pois menos 3 é menor que 10. Vai executar esse, né? No final das contas, vai ficar menos 3. Multiplica igual a 3. Isso aí quer dizer que menos 3. Quer dizer que o A, né? O A vai receber menos 3 vezes 3. E o valor final do A vai ser menos 9. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Beleza, beleza. Vou pular aqui para a próxima. Aqui, questão 8 são até a 11, né? Dá para fazer tranquilo. Questão 8. Considerando o código apresentado, caso o usuário forneça como entradas os valores 3 e 8, respectivamente, qual valor será apresentado como saída, né? Pede para digitar um número e bota mais asterisco B. Ele pede para representar o B. Ô Luiz, só me tira uma dúvida. O F-Float, a gente usaria para quê? Que eu me esqueci. O F-Float nem sempre ele é necessário, sabe? Mas ele faz digamos, uma limpeza no que está no seu teclado. Porque quando você está fazendo um programa e vai utilizar vários scans F, o que pode acontecer é de você executar, mas ele não responder. Ele pega como se você já tivesse digitado algo. Aí o F-Flush serve para fazer meio que essa limpeza antes de você dar um scanf. Entende? Entendi. Vou fazer essa limpeza. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Beleza, vou pegar aqui, ó. Os valores, quais valores que ele dá? 3 e 8. AB. Flush. F. D. O. Digite outro número. B. Comercial B. Ele pede essa operação daqui. A mais asterisco B. Return. Beleza.
Eu, para ser sincero, nunca vi esse tipo de operação. Acho provável que isso aí dê algum erro quando for atribuir. Mas vamos. Faltou o printf. Ah, faltou o printf. Boa, 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 boa. Printf. Porcento de. A operação eu cheguei a rodar e rodou direitinho. Oi? Essa operação aí, eu cheguei a botar num. O que a gente utiliza são os operadores compostos, que são esses que eu mostrei para você, né? Mostrei aí para o pessoal. Esses aí, ao menos, não são tão utilizados. Vamos testar para ver o lógico. Saiu aqui um ponto, porque o dev está em inglês, né? Eu coloquei o acento. Nem que o programa também coloca, mas nada que vá atrapalhar. Ele faz para considerar 3 e 8. Diz que resulta em 24, que é a primeira opção. O que deve ter acontecido, ele deve ter considerado só multiplicação. Olha esse processo aqui. O incremento ficou por fora. Oi? O incremento ficou fora. A parte do incremento, ele resolveu primeiro a multiplicação. E eu pensava que ia incrementar, né? Eu resolvi primeiro no papel. Mas eu vi que quando eu rodei o programa, o incremento não entrou. Só entrou a multiplicação. É porque esse incremento, normalmente, quando a gente vai colocar um incremento, a gente coloca ele assim, ó. B++, não coloca nem como recebe. Sabe? Se fosse rodar agora o programa, ficaria 3, 8 e 25. Altera, sabe? Algumas pessoas talvez fossem de marcar na resposta de 32, né? Que ficaria 4 vezes B. Mas ele meio que desconsidera. Veja aqui, é como se estivesse fazendo. Não ficou 4 porque o A tá. O incremento tá depois do A, não tá antes. O professor meio que explicou assim lá na turma da gente. Já que o incremento tá na frente do A, não tá antes, ele vai depois incrementar. Ele primeiro faz a operação, depois incrementa. Se fosse assim. Isso. Não, ao contrário, pô, ao contrário. Do jeito que tava. Entendesse? Não, agora foi. Agora foi, entendeu? Deu 32, não foi o resultado? Isso. Pronto, se fosse nesse caso, eu ia incrementar primeiro, depois ia fazer a operação. Aí ele meio que não considera o incremento natural que faz. Agora só não entendi porque ele não considerou o incremento, tá ligado? Só fez a operação, que eu pensava depois que ele ia incrementar. Supondo, ia fazer a multiplicação, depois da multiplicação ia adicionar mais um, aí eu achava que ia ficar 25, né? Mas acabou dando 24 quando eu joguei no programa e resolvi. Aí eu fiquei meio sem entender, porque o incremento não entrou, mas... Eu não tenho aqui o gabarito certo, né? Mas eu acho não, que é justamente... O gabarito certo deu 24. O professor chegou a corrigir essa questão. Essa específica ele chegou a... Não, sim, mas o motivo que eu quero dizer seria justamente porque da ordem de prioridade iria considerar a multiplicação. Mas não entendo ao certo porque anularia o incremento, sabe? Acho que ele desconsidera porque não é a sintaxe correta, sabe? Se fosse algo assim, aí já seria diferente. Eu também nem questionei isso a ele, inclusive, porque eu não entendi porque o incremento não entrou mais. Eu também não... Deixei pra lá, tá ligado? Uhum.
Vocês precisam ficar atentos quanto a isso, porque normalmente tem muitas dessas pegadinhas. Os professores geram alguma orientação a vocês durante a prova? Pelo menos o professor só disse que a prova ia ser disponibilizada no Classroom, disse o tempo de duração de prova. Aí disponibilizou essa prova pra gente, que ele disse que ia resolver no caso minha aula foi ontem, ele resolveu ontem com a gente. E somente isso. Mas fora isso, mais nada. Beleza. Vamos fazer outro programa aqui. Um for, né? Aqui é a variável e 8 vai igual a 0. 3. Igual a 0. Nota e mais. Nota menos igual 2, mais igual a 3, m mais. Beleza? E aqui acaba o primeiro ciclo. Ele dá a condição agora, né? If maior que 10, K menos igual a K, F, K igual a B, barra tab, M igual a %B, A e M. Beleza, né? Esse daqui vai começar o programa a rodar, normal, né? Vai rodando aqui, vai dar o primeiro ciclo. I vai ser igual a 0. E mais. Vou fazer aqui ó, aquela parte da execução. Beleza, né? Na primeira rodada, que for do primeiro for, o I vai ser igual a 1, o I vai ser igual a 0, o J vai ser igual a 8, o K igual a 0, o M igual a 3. E o que é que vai acontecer? Os valores vão alterar, né? Porque vai rodar o ciclo uma vez, o J menos igual a 2, isso é, o J recebe o próprio J, que é 8 menos 2, J passa a ser 6, o K mais recebe 3, o K passa a ser o quê? K igual a 0 mais 3, e o K passa a ser 3. Beleza? Chega no M implica dizer que M recebe 3 mais 1. Passa a ser 4. Segundo for. Assim, no final do ciclo, né? O I mais, o I passa a ser 0, mais 1, o I vai receber 1. Vou fazer agora de uma maneira um pouquinho mais acelerada. Portanto,
valores finais de lá. O J é 6, 3, o M é 4. O I vai ser menor que o J ainda, né? O J menos igual a 2. J vai receber 4. A mais igual a 3. A vai receber 6. O M mais. O M vai receber 5. O I mais. O I está com 2 agora. Beleza? Então o J vai ser o terceiro for. Vai ser igual a 2. O J vai ser igual a 4. O K vai ser igual a 6. O M vai ser igual a 5. O ciclo ainda está rodando porque o I é menor que o J. Então, ó, chega aqui, J menos igual a 2. Aí o J vai ser igual a 2. K mais igual a 3. O K passa a ser 9. O M mais. O M passa a ser 6. E mais. E passa a ser 3. Ele já não executa mais, porque agora o I é maior que o J, né? O I está sendo 3, o J está sendo 2 e o 3 é maior que o 2. Então não obedece a condição. E ele vai botar no if, né? O if. K é maior que 10. A resposta para isso é do. Então a gente eleva, dá o printf, né? Se fosse para dar o printf, o K vai receber 9, o M vai receber 5, né? Isso. Vamos copiar aqui. Return. Claro. E K igual a 9, M igual a 6. Isso. M igual a 6 aqui, ó. Eu já confundi. Estou considerando esse M daqui. É para pegar esse. K igual a 9, M igual a 6. Beleza? Ele quer o da variável K. Então, a resposta, né? Seria 9. Acho que eu nem botei aqui, né? Ficaria 24 a resposta desse. Beleza. Alguma dúvida? Até então. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Alguma dúvida no chat? Resposta dessa 24. Ah, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui na outra questão. Depois eu vou disponibilizar esses códigos tudinho lá no Drive, beleza? Não tem um Drive, tá na descrição do grupo do WhatsApp. Deixa eu ver aqui, questão 10. Questão 10.
Ele já vai criar uma função f diferente. Ele vai criar p igual a 0, r igual a 0. Vou botar um while que maior ou igual a 0, o r recebe r mais q, né? Que também poderia ser escrito de outra maneira. Pode colocar r mais igual a q, só a título de informação. Printf digite a entrada. Então, daqui um flush, string, 2 com f, d, e comercial aqui. Beleza? Depois ele dá o return. R. Isso. Ele vai criar uma função void g, h. Ele não diz que recebe nada não, a função. Vai estar pegando. Agora que eu vi. F resposta b em já é igual a 0, a recebe f de a return 0 e ele diz o que? A saída. Diz que a soma de uma sequência de números positivos né? Neste caso, a sua saída representa a soma de uma sequência de números positivos, o menor valor absoluto dentre uma sequência de números, o maior número dentro de uma sequência de números, o menor número dentro de uma sequência de números, o maior valor absoluto dentro de uma sequência de números, a soma de uma sequência de valores absolutos de números, a soma de uma sequência de números inteiros, o número que representa a mediana de uma sequência de números. Essa função void daí é só para jogar o print na tela, sabe? Nem precisa se preocupar com ela. A casca de banana, né? A casca de banana não. Mas a dificuldade é na função f. Por quê? Ela vai dizer enquanto que for menor igual que 0. Aliás, for maior igual que 0. Isso aí, ó. Ele não pede valores agora no começo, né? Ele vai dizer que R vai receber 0 mais 0. Vai digitar a entrada, né? Porcento, a gente precisaria colocar um número negativo para parar. Vai retornar o valor 0 e vai dar o print no 0. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Se a gente fosse daqui...
que o programa só vai parar quando a gente colocar um número negativo aí. Um número que não obedeça a essa condição. Vou colocar aqui. Code stdio eu pagar. Teste 056. Fazer aqui, ó. Vou colocar o zero. Colocar o zero. Aqui a entrada. 1, 2, 3, 4. Vou colocar -1. E ele vai parar. Ele dá o quê? Ele vai dar o somatório disso aqui. Isso que ele está querendo saber. Mas, se eu não coloco nada, se eu só coloco -1, ele não dá a resposta. Beleza? Porque isso aqui vai acumulando. Vai dando somatório. Beleza? Ele vai dar a soma de uma sequência de números positivos. Porque quando for negativo, quebra essa sequência. Beleza? Deu para entender? Deu, Luz, tranquilo. Certo, certo. Vou colocar aqui. Nossa, a soma... Peraí que eu me perdi agora. A soma de uma sequência de números positivos. Beleza? N. A questão 11. Considere que o programa mostrado na figura funciona perfeitamente. Neste caso, se a entrada for um número n positivo, a sua saída representa... Ele dá algumas opções, né? n-1 fatorial, n fatorial, n vezes n-2 vezes n-4, né? Como se fosse um fatorial par, fatorial do número par, né? Para n par, n elevado a n, n mais 1 fatorial, n fatorial para números ímpares, digamos assim, n elevado a n mais 1 vezes n menos 1. Então vamos pegar aqui esse programa. Essa é a questão 11 já, Luiz? Oi? Essa é a questão 11, é? Peraí, como? É a questão 11, é? Não entendi. Ah, sim. Já é 11. É a última aqui do PDF que me mandaram. Então, na verdade, ele bota aqui, ó. Qual maneira já que ele declara as variáveis? Não é assim. Vou colocar a hashtag include. Aí eu .h. Ele declara a função, né? De uma maneira diferente. Void int. E aqui ele já começa na função principal. O int n recebe Q, a função float. Depois ele vai fazer a chamada da função P. Retornar
Depois float. E... Lembrando, ó, a função não precisa ter uma entrada, necessariamente. Essa função float aqui, ela não tem entrada, e na função void ela vai ter uma entrada. Ele vai fazer o chamado depois. Int d, int f, digit, número inteiro n. Eu botei print 2 f's. Flush. String. Acho que foi o Juan que falou do F-Flush, né? Esse string, eu não expliquei essa parte, né? Também quer dizer estandarte do input, né? Tem a função standard input output que a gente usa, é a limpeza que faz justamente do input, do que a gente vai inserir no programa. Comercial D, retornar o D. Void Q. Q. T igual a 2. J igual a U menos 1. Aqui ele vai dar if J menor que 0, J for um número negativo, para dar um printf, né? Printf n possível calcular. If o J for igual a 0, ou cadê? O J for igual a 1, igual a 1. Se não, else o recebe 1, while i não é igual que J, o recebe o vezes i. Tá? E mais. Ele dá printf arn resp output d beleza. Pegando esse programa daqui, né, o que a gente vê de resultado que ele dá beleza. Só lembrando, vou botar aqui uma observação, pode ser escrito como U vezes I vezes igual a I. A gente vai ter o I igual a 2, que vai começar multiplicando o número, né?
Se a gente for parar para pensar nisso, eu não sei se vocês já conseguem ver, mas eu consegui assim enxergar uma luz do que é. Se o J é o antecessor do U, ou seja, se a gente colocar que o U é igual a zero, vai aparecer essa primeira resposta, que não foi possível calcular. Se a gente colocar que o U foi igual a 1 ou foi igual a 2, não vai ser possível calcular. Né? Aliás, vai aparecer que a resposta é 1. E ele vai pegar aqui, ó. Se não, ele vai igualar o igual a 1. Vai dizer que o recebe 1. E vai botar um ciclo aqui. Que enquanto I for menor ou igual que J, o U vai receber ele mesmo vezes I. E esse I vai variando de 1 em 1. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas essa daí é uma das maneiras de calcular o fatorial. Mas a gente não está calculando o fatorial desse U. A gente está calculando o fatorial, seria do J, né? Que é o do U menos 1. É o do N menos 1. Se eu colocar isso daqui, ó, ama. 057. Ele deu algum problema. Estou esquecendo de um. Ah, esse aqui não é para ter. Vou colocar aqui um U. Um, dois. Tô dando um erro aqui. É void P. Também, né? Void P. Mas tava faltando aqui umas chaves, aí eu tirei. Beleza. Se eu digitar o fatorial de 4, ele vai dar o fatorial de 4 menos 1, que é 3. Que é 3 vezes 2 vezes 1. Se eu der o número 5, vai dar o fatorial de 4. Beleza? Essa lógica aí da matemática do ciclo, inclusive que vocês usaram para calcular na lista 2 do exercício de Euler. O pessoal que estava aí na monitoria comigo viu que era para pegar muito somatório com fatorial também. Aí já tá ligado. Beleza? A resposta que fica é o N menos 1 fatorial. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Beleza. Quando acabar aqui a monitoria, eu vou disponibilizar. Se vocês quiserem ficar para tirar alguma dúvida, tranquilo. Eu vou ficar aqui até 3 horas, mas meia horinha. Só vou dar uma olhada que tinha um pessoal me mandando mensagem pelo Slack também. Acho que tirando dúvida da lista. Beleza. Tem um pessoal também mandando mensagem no grupo. A Natália mandou lá. O meu Slack não está carregando. Deixa eu ver. Qual a resposta dessa última? É fatorial de n menos 1.
Menos 1 fatorial. Nada. Beleza. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem fazer exercícios da lista? De função? Eu queria que tu desse uma Oi, Juan. Eu queria que tu desse uma reprisada em função, Luiz. Podia ser? Posso sim, posso sim. Deixa eu abrir aqui um novo código. Compartilhar aqui a tela. stdio.h aqui vai ficar melhor. Beleza. Sobre funções. Assim como as variáveis, a gente vai ter os tipos de funções. Né? As inteiras, do tipo int, formam um valor inteiro. Vamos ter a float, formam um valor flutuante, valor float. Tem a do tipo char, torna um caractere. E tem as void. Não tem retorno, que é as que não tem retorno. Beleza? Tem esses tipos. Que você vai fazer um modelo muito esquema, um modelo muito parecido com as variáveis para poder criar. Beleza? O que você tem que fazer? A função, né, ela serve para mexer com a variável, com fazer alteração dela. Por exemplo, vou pegar aqui e criar uma função fatorial. Fatorial. Você vai digitar um int x. Vou declarar ela como primeiro exemplo. Eu faço só o chamado dela, escrevo minha função principal. F digite F% de
E comercial num. Eu digo printf o fatorial de porcento de é porcento de. E eu coloco num fatorial de num. Só que aí o que eu preciso fazer? Eu preciso criar a função agora, né? Vou colocar esse mesmo esquema e vou começar a definir, começar a construir minha função. Eu vou precisar de um inteiro x, né? Um x que vai ser inserido. Vou precisar também de uma variável i. Eu vou utilizar um for para construir essa função. Eu vou dizer que i recebe 1, enquanto i for menor ou igual a x, se for menor ou igual a x, e recebe um acréscimo de uma unidade. E eu vou dizer que o x, vou botar aqui só, é menor, enquanto i for menor que x, e multiplica igual a i. Beleza? Se ficar melhor para você enxergar, para você ver, né? Posso definir como o seguinte: i recebe x menos 1, enquanto i for maior que 1. Coloco i menos menos. Enquanto i for maior que 0. Beleza? Ela vai retornar um valor, return x, depois de ter passado por todo esse ciclo. Aí eu vou dar o teste 0,58. E o que está faltando? Ah, faltou um. Aqui. Beleza. Vou digitar o número 5. O fatorial de 5 é 120. Vou colocar aqui na calculadora. Calculadora. 5 fatorial, 120. Se eu colocar o 7, 5.040. O fatorial de 7, 5.040. Beleza? Você vai mudar o que você quer. Aí você diz, ah, tá, mas Google, eu não quero não escrever uma função inteira, quero botar uma função void. Não tem problema. Tem problema. Eu vou dizer aqui que vai ser uma função fact agora. Fact void. Vai receber num. Vou criar aqui uma outra função, um void. Fazer essa função aqui agora. Fact underline void vai receber um int x. Lembrando que essas variáveis sx e sx não são iguais. Beleza? Só estou usando a mesma simbologia. Da mesma maneira, eu vou botar int i. Vou utilizar o while agora. Int i recebe o 1. Beleza, vou botar recebe 2. Eu vou dizer while i menor igual a x. Vou dizer que o x é só menor, porque eu já tô adotando o próprio x. Eu vou dizer que o x recebe, multiplica o próprio i. E eu vou dizer que no final i mais. No final das contas, eu vou botar printf o fatorial de porcento de é porcento de.
vai ser... Aqui vai ser x. Não vai ser x. Eu preciso aqui definir uma outra variável para botar o x igualzinho. Vou botar aqui que é o fat. É igual a x. Então vai ser o fatorial de x. Serve fat. Beleza? Se eu colocar aqui, eu vou colocar de número 5 e já dá um valor errado. Vamos ver o que é que está errado. Deixa eu preciso definir um valor aqui. Digite o número 5. Agora foi. Eu precisava de atribuir o valor 1 antes de começar a fazer a multiplicação várias vezes no ciclo. Beleza? Se eu for botar agora o 7, 40. E eu fiz isso utilizando a função void. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Deixa eu ver aí o comentário. Sim. Alguma dúvida? Eu já vou adiantando aqui para criar uma pasta para salvar os arquivos da monitoria de hoje. Beleza? Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar sem problema. Ô Luiz, esqueci de perguntar a vocês. A lista é até o dia 2, não é isso? A lista de exercício? Eu não tenho certo, mas eu pensava que fosse até o dia... Pensei que fosse até dia 28, mas eu acho que vai ser feriado, né? Aí talvez altere. Posso confirmar com o pessoal. A Natália tá falando aí. Aí, se for o caso, eu queria saber se dia 1 vai ter monitoria. Tem como me confirmar, porque dia 28 vai ser a prova da gente. Aí o feriado, que seria dia 28, disseram que iriam jogar para dia 1. Aí eu queria saber se ia ter monitoria ou não dia 1. E dia 2 também, queria saber se ia ter a monitoria, por caso. Dia 2 eu acho que não vai ter, não. O que o pessoal estava questionando era sobre se a gente vai poder ajudar durante a prova. Assim. A gente vai ficar em monitoria, mas a gente não vai poder responder perguntas sobre a prova, né? Se você chegar e pegar um print de uma questão, chegar no monitor, o monitor não vai poder ajudar você. Mas eu vou fazer essa pergunta lá no grupo. Beleza? Quando eu tiver a resposta, eu mando lá no grupo da monitoria do WhatsApp. Beleza? Quem mais perguntou? Não tô aqui. Tu pode disponibilizar depois da gravação? Então, eu tenho a pasta no Drive que eu deixo disponível. E quando tem alguma coisa, quando a monitoria é mais movimentada, eu gravo. Quando alguém pede, eu faço a gravação, deixo lá com os códigos, as anotações. Estou olhando lá no grupo do WhatsApp, tem o... Não é? Tem a pasta no Drive. Drive do Google.
vocês. Questão 7. Questão 9. Questão 10 e a questão 11. Beleza. Ô Luiz, no caso dessa lista que a gente vai fazer, a gente tem que usar funções, não é isso? Oi? Essa lista agora, a gente tem que usar funções, não é isso? Essa lista 3, se eu não me Isso, engano. isso. Precisa utilizar, né? Porque a lógica Agora- justamente tá evoluindo nos assuntos, aí tem gente que também não estava usando, sabe? Entendi. Agora eu queria perguntar um negócio a tu. Eu tava falando com o professor ontem, ele sugeriu que a gente fizesse mais tipo. A gente pediu até que ele faça. O professor André, que é responsável pela monitoria, não é isso? No caso, ele é meu É professor, o professor André e tem também um coordenador, que é o professor Jamilson. o coordenador, o professor Jamilson. Eu queria saber se tem como, pelo menos, tipo, a gente falou sobre a questão da dificuldade da lista 2 que a gente teve, que o nível tava muito alto. Entendeu? Uhum. A gente tava em debate na sala, aí meio que ele disse assim, pra gente tentar mandar falar com a coordenação, né, sobre isso. Mas acharia difícil mudar as listas, no caso que já tá tudo pronto do período todo, aí seria mais complicado. Mas eu pensei, tipo, pelo menos pedir pra diminuir a quantidade de exercício por lista, pelo menos rodar em torno entre 2 e 3, porque 4 fica muito puxado pra gente. Entendeu? Aí não sei se vocês monitores podiam argumentar alguma coisa com o coordenador, alguma coisa do tipo. O que foi conversado com a gente antes da monitoria, né? Quando a gente se reuniu, foi que as listas mais difíceis iriam ficar sendo 3 exercícios. E as mais fáceis iam ficar sendo 3. Beleza? Eu cheguei a falar. Teve um aluno que reclamou, assim, não que reclamou, né? Mas que falou comigo sobre. E eu falei com o professor Jamilson. Acho que teve também uma turma que estava bem atrasada em relação ao assunto. E deu para perceber a dificuldade que vocês tiveram, sabe? De interpretar, de vez em quando até eu estava tirando dúvida, acabava me perdendo. Deu também para refletir isso. Fica de alerta aí para vocês. É bom vocês falarem com o pessoal, né? Com o número de plágios que teve, sabe? Foi uma coisa muito muito grande nas turmas, né? Porque assim, não sei se vocês sabem, se não estão sabendo agora, o Igor e o Bruno falaram mais cedo, mas o plágio também passa pelos monitores. Não é só você colocar no LOP, não. Os monitores vão sempre estar conferindo para ver se vocês não estão copia e cola, sabe? Não é só isso, não. Você pode se basear, mas não é na base do copia e cola, não. O número de plágios é muito grande em relação a isso. E fica a reflexão, né? Não sei como vai fazer nessa questão da lista, se vai diminuir o número de questão. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil diminuir. No meu período teve também bastante reclamação. Mas Porque eu fica complicado entender isso pra gente. Até pra, por exemplo, de computação eletrônica eu tirei uma semana fazendo, eu acho, se eu não me engano. Ou foi a lista. Não, foi a lista 2, que no caso foi 3 questões, não foi isso? A lista 2? Pronto, as 3 questões que a gente fez na lista 2, eu tipo, passei uma semana pra resolver, englobando a outra semana que eu tirei mais, acho que uns 3 a 4 dias com a lista 1.
que foram as 4 questões. E, tipo, comeu muito do meu tempo para as outras matérias, tá ligado? Para as outras cadeiras. Porque senão a gente tem que focar numa coisa, esquecer outra. Porque querendo ou não, é 3 pontos, né? Que a gente tem que fazer por lista. E pelo menos tentar ganhar os 3 pontos fora a prova, né? Aí fica bem puxado pra gente. E tipo, quando eu vou programar, em torno eu faço quase 2 questões. Um dia todo. Isso eu no dia bom, tá ligado? No meu caso. Uhum. Aí tá muito puxado ficar tipo, cada lista ou 3 questões ou 4 questões. Se pelo menos tivesse pra ficar em torno entre 3 e 2, tava bom. Acho que ficaria mais flexível. Independendo do nível da questão, tá ligado? Que pelo menos a gente ia dar pra remediar um pouco. Porque, tipo, se a gente argumentasse pra mudar o nível da lista, acho que seria mais complicado a gente argumentar isso logo quando as listas estão todas feitas, tá ligado? E o professor comentou que vocês fecharam a lista do período completo, não foi isso? Todas as listas? Sim, sim. A gente tem aqui as listas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tô falando na questão da dificuldade. Acho que assim, a partir da. 1, 2, 3. A partir da lista 4 vão ser só 3 questões. Beleza? Vão ser 3 questões de. Meu nome? 3 questões por listas. Quer dizer que vão ser mais difíceis? Não necessariamente, porque assim, essa lista daqui, a lista 3, é muito mais simples do que a lista 2. Acho que vocês concordam, né? Deu muito pela interpretação também, o jeito que você tinha que fazer, acabava se embananando, sabe? Aí acabava consumindo também muito tempo de vocês. Beleza? O que eu recomendo para vocês usem e abusem dos monitores, cara. Tem monitor aí de 9 às 7. Dia de segunda tem de 9 às 9, que agora o Caio tá na equipe também, o Caio Suan. Eu pensei assim, ainda não falei, em terça fazer monitoria até às 9. Era uma coisa que eu acho até bom comentar com vocês, né? O Juan tá sempre por aqui, por exemplo. Não, é isso que eu ia falar, tipo, pelo menos estender a monitoria, porque é muito puxado, pô. Nem dia que eu viro a madrugada, pá, tentando codificar, e chega um momento que a pessoa acaba se perdendo. Aí eu só faço a metade dos códigos e tento terminar no outro dia. Sim, sim. E assim, nem sempre deixem para falar com os monitores de última hora. Foi o que aconteceu na lista 1. Teve muita gente falando comigo de última hora. E, tipo, beleza, eu não tenho um problema de falar. Tem vezes que eu tô acordado de 11 horas da noite, 10 horas da noite, eu vejo lá a mensagem no grupo, eu vou responder. Não tem um problema quanto a isso. Agora, tipo, se eu tô no final de semana, tô descansando, eu tô viajando alguma coisa, aí chega o cara para mandar mensagem no meu privado, tá ligado? Eu não posso garantir que eu vou responder ele. Aí não é porque muitas vezes eu não tô com o computador por perto. Sabe? Aí... Se vocês querem, tem até o e-mail do coordenador. Vocês podem tentar mandar mensagem para ele. Que assim, eu já falei sobre a questão da dificuldade. E vocês podem falar também sobre a quantidade de questões, né? Porque vai que eles decidem tirar uma. Tô ligado, o problema é a turma se juntar e entrar no consenso, tá ligado? Porque sempre tem aquele que não concorda, não sei o que. Aí não termina fazendo quase nada, tá ligado? Não termina fazendo quase nada. Aí a pessoa, eu até desisti, eu tava tentando até organizar, mas também eu deixei pra lá, porque, tipo, eu falei com o professor. Aí perguntei se ele podia falar com o coordenador. Ele disse que não